Olá! Hoje a gente vai fundo num capítulo bem específico de uma obra que traz uma visão espiritual sobre o Brasil, sabe? O capítulo Os Escravos. Isso mesmo. A fonte que a gente está usando descreve um diálogo espiritual, né, entre Ismael e Jesus, justamente sobre a chegada dos africanos escravizados. Uma conversa espiritual sobre um momento tão duro da nossa história. Exato. E a ideia aqui é entender como essa fonte interpreta isso, né? Usando conceitos como livre-arbítrio, justiça divina e até uma missão espiritual para o Brasil que o texto menciona. Interessante. Vamos ver como essa visão se desenrola. Por onde começa essa conversa no livro? Olha, começa com a figura de Ismael, que na fonte é tipo um protetor espiritual do Brasil, sabe? Ele aparece muito angustiado falando com Jesus, Angustiado por quê? por causa da chegada dos navios negreiros. Ele descreve como essa vinda forçada dos africanos de Luanda, Guiné, Angola, estava tipo assim contaminando a terra. Uma terra que para ele deveria ser a pátria do evangelho. Nossa, contaminando. E ele fala do tratamento. Fala assim, descreve como algo muito desumano, né? Chega a comparar os escravizados a animais bravios. É bem pesado. Dá para imaginar a angústia. E qual seria a resposta de Jesus, segundo essa fonte? Bom, a resposta que o texto apresenta tenta explicar essa coisa complexa, né? A liberdade que o ser humano tem e a justiça divina agindo. Reconhece totalmente a responsabilidade dos homens ali. Ah, então não tira a culpa humana. De forma alguma, pelo contrário. A fonte atribui a Jesus a ideia de que quem praticava esse nefando comércio, como chama, ia sofrer consequências equivalentes no futuro, tipo a lei do retorno, sabe? Ação e reação. Entendi. A responsabilidade é humana, mas as consequências são, digamos, divinamente administradas. E o texto menciona se era para ter sido assim mesmo ou tinha outro plano? Tinha. Essa é uma parte importante. A fonte diz que o plano original era diferente. A colaboração africana deveria ter acontecido, sim, mas de forma pacífica, voluntária. Ah, então a escravidão seria um desvio desse plano? Exatamente. O texto critica o que chama de educação espiritual condenável do europeu. Tipo, o desejo de conforto, de fugir do trabalho pesado, da agricultura. Usando o clima como desculpa, né? Pelo que entendi do esboço. Isso. Usando o clima como pretexto para não pegar pesado, movido por busca de prazer, e aí optou pela violência da escravidão, em vez de uma colaboração. Um desvio feio do que era esperado, segundo essa visão. Que coisa! Um plano original que deu errado por causa das escolhas humanas. Mas mesmo assim, com tudo distorcido, a fonte fala de alguma ajuda. Alguma misericórdia divina nisso tudo. Fala, sim, tem uma passagem que diz assim, atribuída a Jesus. Colocarei a minha luz sobre essas sombras, amenizando tão dolorosas crueldades. A ideia é que, apesar do erro humano, a providência divina tentaria amenizar o sofrimento, sabe? Entendi. Amenizar, mas como? Se não pode tirar o livre-arbítrio, como essa intervenção aconteceria? Então, segundo o texto, essa intervenção vem muito pelas próprias consequências. A justiça divina agindo já seria uma forma de corrigir o rumo, de ensinar. Pelas consequências. Como assim? O texto diz que, embora não dê para impedir a escolha errada, é possível mudar o curso dos acontecimentos. As próprias dificuldades que viriam depois serviriam de lição. O exemplo de Portugal é citado. Ah, Portugal. Sim, que aprenderia na dor e na miséria as lições porque tinha se desviado com o luxo, com a crueldade das conquistas. As consequências como ferramenta de aprendizado forçado, digamos assim. Faz sentido dentro dessa lógica. E o capítulo chega a dar exemplos históricos disso acontecendo. Menciona fatos. Menciona alguns, sim, fala de reverses que donatários aqui no Brasil, tidos como cruéis, sofreram, fala da reação de alguns povos indígenas, como os tupinambás, os tupiniquins, contra os colonizadores que estariam corrompendo eles. Reações e reveses. Isso. E até o fracasso de expedições muito ambiciosas, tipo a do João de Barros, que foi atrás do ouro dos Incas e deu tudo errado. A fonte conecta isso tudo, e a própria decadência de Portugal depois com essa sede de ouro e as crueldades cometidas. Tudo consequência. Entendi. Então, para resumir, a visão desse capítulo, os escravos. A escravidão é vista como uma falha humana gravíssima, um desvio de um plano espiritual que seria de colaboração. Certo. Exatamente.
Uma falha humana clara, mas que não acontece num vácuo, né? Acontece dentro de um sistema maior, uma justiça que responde a cada ato. O aprendizado vem, mesmo que seja pela dor, e ao mesmo tempo uma misericórdia tentando suavizar as pontas mais cruéis disso tudo. É uma visão bem particular, onde mesmo com essas linhas tortuosas, como diz a fonte, traçadas pela liberdade humana, um propósito maior para o Brasil, ligado a essa missão espiritual, estaria se cumprindo, mesmo que por vias bem dolorosas e inesperadas. Perfeito. A ênfase na responsabilidade de cada um, na lei de causa e efeito atuando e num destino coletivo sendo construído ali, apesar dos tropeços humanos. Fica então a pergunta, né? Como que essa leitura espiritual focada em responsabilidade, justiça divina, propósito coletivo, como ela conversa ou até contrasta com as análises mais pé no chão, né? Históricas, sociais, econômicas que a gente está mais acostumado a ver sobre a escravidão. O que será que essa lente espiritual, especificamente dessa fonte, acrescenta para a nossa forma de entender esse período tão definidor e trágico do Brasil?